Olá, meus amigos, vamos tentar pegar mais um eixozinho ali, ó, temático que pode cair no Enem. Certo, vamos trabalhar uma questãozinha, show, que a Tia Rose preparou para vocês. Questões sociais. Deixar a Tia Rose aqui bem grandinha aqui perto de vocês aqui, para ver se a Tia Rose consegue explicar direitinho aqui a situação. Vamos lá. Um dos temas, meios para se reduzir o porte de armas por civis. Olha só, é uma ideia legal. Meios para reduzir o porte de arma por civis. Quais seriam os meios? Uma das palavras que eu estou achando muito assim. Pode cair meios, caminhos ou alternativas. Se cair, por exemplo, a palavra meios, existem inúmeros meios para se reduzir o porte de armas por civis no Brasil, mas eles não são bem aplicados na sociedade brasileira. Você tem que problematizar o assunto, ok? Então, o quê? Você vai colocar a ideia. Se você põe culpa na falha educacional, é uma ideia. Infelizmente, as escolas não trabalham, por exemplo, a cultura cidadã, né, que é a cultura da paz, a cultura do amor, e com isso, aí você põe como consequência, o Brasil, né, olha aqui, ó, olha que interessante, olha só, vamos colocar, aí você pode pôr como consequência, e com isso o Brasil ocupa a 8ª posição no mundo no quesito violência. Segundo o Brasil, paralelo. Ok? Paralelo. Aí, é uma das ideias. O governo. Existem diversos meios para reduzir o porte de armas, mas são escassas as políticas públicas governamentais que busquem reduzir isso aí. Como consequência disso, né, o Brasil tivemos esse ano vários ataques às escolas, né, com porte de armas por civis. Nós tivemos ataques nas escolas, ataques em... você pode falar também outra consequência. O Brasil detém a 3ª população carcerária do mundo. É muita coisa, não é mesmo? Então, se você fala que é culpa da historicidade, sempre existiu a problemática do porte de arma por civis no Brasil e poucas medidas foram feitas para acabar com esse problema. Como reflexo disso, aí você põe um argumento, né? O Brasil, a violência no Brasil cada dia é maior, mais gritante. Limites do humor na sociedade brasileira. O que acontece? Se cair os limites, não está problematizado, você tem que problematizar, né? Olha, observa-se que há necessidade de limitar o humor na sociedade brasileira, porque muitas pessoas utilizam o humor para espalhar o preconceito, o racismo, a homofobia e certo? Aí vai, as escolas têm que ensinar as pessoas até quando o limite, o humor vai? Até quando vai o humor para não ferir os direitos humanos, né? O Estado, ele não investe em propagandas, em meios para diminuir a questão do humor. Se bem que hoje em dia o povo já está pegando pesado, né? Porque tem muita gente utilizando o humor como meio de magoar as pessoas, não é mesmo? Então, é importante limitar o humor? Porque muita gente utiliza, aí você pode pôr, olha, N casos de pessoas que são feridas devido à aceleração da homofobia, N casos de pessoas, né, muitos casos de pessoas maltratadas por falta por discriminação racial, discriminação pelo racismo, aí você argumenta com as suas palavras, ok? Então, assim, aí você pode falar também, se você gosta de usar a questão da história, né? É o quê? Desde tempos, antigamente as pessoas usavam humor de uma maneira que depreciava muito o negro, né? E poucas medidas foram adotadas para reverter. Com isso, a sociedade hoje ainda vivencia os malefícios dessa situação que foi negada.
Fobia social, fobia, isolamento. Isso que a gente falou, o quê? Os meios tecnológicos têm provocado isso, né? A fobia social, a maioria das pessoas isolam, prefere ficar... Aí a gente viu isso na questão da internet, né? Que é uma das ideias. Hedonismo é o quê? A busca pelo prazer imediato. O ser humano vivencia uma época de acesso sem precedente a estímulo de alta recompensa e de alta dopamina. A gente vê demais as pessoas utilizando drogas cada dia mais, o vício em comidas que está gerando muita obesidade, viciado em notícias. Notícias, tem pessoas que são viciadas nisso, né? E sente bem, eu não entendo, sente bem com notícias desagradáveis. Você acredita que tem pessoa que sente bem com isso? Jogos de azar, isso é uma forma o quê? Jogos de azar é um dos temas que eu acho que pode muito bem cair. Vamos falar daqui a pouco, né? Já vamos falar logo nos jogos de azar. Jogos de azar é um tema muito importante. O quê? A maioria dos jovens estão viciados em jogos, em dinheiro. Isso que... Cadê a educação? Educação da escola, educação familiar, sentar, né? Existe jogos, né? Diversos tipos de jogos, né? Jogos de azar, jogos virtuais mesmo, comuns, jogos. Então, o que tem gerado o que? O vício. Como resposta disso, as pessoas estão cada vez mais isolando do mundo, as relações interpessoais degradando, né? Então, o hedonismo, e muitas vezes o quê? A busca pelo prazer em jogar, né? Muitas pessoas estão perdendo muito dinheiro com isso, esses jogos do azar. Então, cabe o quê? A família, a sociedade, o governo, a educação, né? Restringir isso aí, diminuir isso aí. Então, hedonismo, qual é essa busca por prazer imediato? As pessoas que buscam muito o prazer imediato, eles o quê? Em geral, eles não se preocupam muito com o outro. Isso é o quê? É uma das provas do quê? Do individualismo, do egoísmo, que prejudica bastante, né? Então, existem vários estímulos que impulsionam. Tem gente que fica feliz demais em comprar. Eu gosto. Eu tenho hedonismo, assim, um vício, assim, para compra. Fico triste, compro, me dá alegria, mas isso não pode ser, né? Tem gente o quê? Redes sociais demais, o dia inteiro. Tem gente preocupada demais, a alegria nos cliques das redes sociais, né? E aí vai, por aí, e por aí tem um monte de ideias. Tá, vamos lá. Liberdade de expressão. Por favor, é um dos temas que pode estar aí, que não temos... Vamos relembrar, para não esquecer. Olha, o Brasil é um dos lugares de muito perigo de ser jornalista. Muitos jornalistas são mortos no Brasil. Então, meios para conciliar a liberdade de expressão individual com o bem coletivo. Quais são os meios? Inúmeros são os meios para conciliar a liberdade... Como caiu um tema desse? Como você problematiza? São inúmeros os meios para conciliar a liberdade de expressão com o bem coletivo, mas, porém, todavia, contudo, uma dessas você usa... A sociedade brasileira não tem utilizado bem esses pontos para mitigar, não tem utilizado bem esses pontos para que a liberdade de expressão seja pautada no bem de toda a sociedade, ok? Aí o que acontece? Quem tem? Governo tem que usar campanhas midiáticas, campanhas na internet, campanhas nos meios de comunicação. As escolas têm que ensinar o respeito à liberdade de expressão. Meu amor, se eu sou de um partido político, ou de uma religião, ou de uma ideologia que eu penso, respeite a ideologia das pessoas. O diálogo, olha o tanto que é importante você jogar o quê? A falta de diálogo. A falta de diálogo na sociedade atrapalha a liberdade de expressão. As pessoas não estão dialogando. Com isso, nós estamos vendo o quê? Consequência, aumento da violência, aumento o tolimento, as pessoas não estão ficando tolhidas, com medo de se expressar. Aliás, nós vemos o mundo. E a democracia? Mitigando a democracia, quer dizer, reduzindo, diminuindo a democracia. Futebol, que é um dos temas que eu julgo importante. Futebol. Tivemos muita violência no futebol.
Muita, 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 muita. Dentro do futebol, nós tivemos muita questão de racismo este ano e muita violência. O Brasil é considerado um dos países com uma intensa violência no futebol. É muito sério mesmo. Não é brincadeira. Então, o quê? Acho que o Brasil é um dos... ele ocupa uma das posições grandes de violência no futebol. Cabe o quê? Você pode pôr culpa o quê? Na educação, porque a educação dá em tudo, né, galera? Põe culpa na educação, põe culpa no Estado, acabou. Põe culpa na história, acabou. Tudo é culpa. Culpa da mídia que falha em ensinar, né? Tudo isso aí são o quê? São teses coringas que você pode usar. Então, dentro da violência, esses temas todos foram trabalhados durante o ano inteiro aqui comigo. Então, a gente vai só relembrando. Dentro do futebol, falar o quê? A violência no futebol, as escolas têm que ensinar a paz, os eventos esportivos serem um ponto de paz. Como as escolas não ensinam isso, nós estamos vendo o Brasil casos de violência no futebol, nos futebols, né? nos assuntos. Nós tivemos o caso de quê? Daquela aluna, a Aniele, né? Acho que é a Aniele, que morreu agora, né? O cara jogou uma garrafa e cortou o pescoço dela e ela morreu. Vários casos de pessoas que morrem, não é mesmo? Na questão do futebol. Muitos casos. Então, consequência, né, do futebol, a violência, o racismo estrutural tem que acabar. Dentro do futebol, pode falar sobre futebol feminino, que é pouco valorizado. Olha quanto ganha um Neymar e quanto ganha uma Marta. Olha a diferença. Não é mesmo? Então, vamos lá. É o quê? Tudo o quê? Cabe às escolas ensinarem, às famílias ensinarem, né? O respeito, a valorização, para que se diminua a violência no futebol brasileiro. Pessoas desaparecidas, meu Deus do céu, nós tivemos somente este ano, aqui, só para você ter noção, em 2023, nós tivemos 183 pessoas desaparecidas, 183 pessoas desaparecem por dia no Brasil. Meu Deus do céu, é coisa demais. É muito desaparecimento de pessoas, é uma coisa séria no Brasil. Então, o quê? As escolas têm que ensinar as pessoas, cuidado, olha o perigo, quando mãe e pai falam para vocês, mãe ensina, e mãe fala, a mãe é chata, né, e tal. Errado, olha só, desaparecem mesmo. Desaparece para quê? Desaparece para quê? Para tráfico de pessoas, utiliza as pessoas para sexo, ou de retirada de órgãos, que eles vendem os órgãos, que um corpo humano é muito dinheiro o valor de um corpo humano, entendeu? Então, assim, é séria essa questão. Então, o que? Cabe às escolas ensinarem a cultura da paz, as pessoas pararem de ficar o quê? Postando demais na mídia, onde vai fazer o tempo inteiro. Você fica, olha os meios de comunicação nisso aí, você fica à mercê do bandido. Onde você vai? Você está expondo, né? Que hora que você vai, com quem que você vai, o que você vai fazer. E aí eles, o que? Aproveitam. Então, os meios de comunicação têm ajudado muito, né? A nova tecnologia é um dos pontos, certo? Vamos lá, xenofobia. O que a gente pode ver sobre a questão dos xenofóbicos? Né? Xenofobia, aversão aos refugiados. O Brasil, alternativas para, eu esqueci de pôr para, né? Para se ampliar a inclusão dos refugiados no Brasil. O Brasil recebe todo mundo bem, não, recebe muito bem, coitado dos como é que chama? Das pessoas, os venezuelanos, os africanos, eles não têm o mesmo tratamento dos refugiados igual os dos refugiados de guerra da Ucrânia. Então, o quê? Alternativas. O tema é alternativas, não problematizou.
Problematize como? São várias as alternativas para se ampliar ampliar a inclusão dos refugiados no Brasil. Porém, elas são pouco efetivadas, concretizadas, né? Elas são pouco, como é que a gente diz? Utilizadas. Aí vai. Como resposta disso, o que seria? Quem deveria buscar a alternativa? As escolas, a família, ensinar os filhos, as escolas, ensinar a importância da inclusão dos refugiados, do sofrimento que esses refugiados vivenciam, que sai do país procurando o quê? Vida, né? Procurando uma vida melhor. Aí chega aqui, não tem. Estado, quais são as políticas públicas comunitárias que o Estado utiliza para ampliar a inclusão dos refugiados? Quais são? Muito poucas, muito poucas. Então, o quê? A gente tem o quê? Que incentivar, você pode falar a falta de educação, se a educação falha, consequência disso, não ensina. Como consequência, a gente vê o quê? Poucas ONGs buscando ajudar os refugiados sofrendo demais. Você põe, olha, vamos para o D1 e D2. No outro D2, você pode colocar o quê no outro desenvolvimento? A maioria dos refugiados vivencia um trabalho análogo à escravidão, entendeu? É muito sério isso aí. Vamos lá. Capacitismo. Ou seja, é o quê? Caminhos para se mitigar a discriminação de pessoas com deficiência. Isso é capacitismo. É o quê? É a discriminação de pessoas com deficiência. Jesus amado, a escola, existem caminhos? Existem N caminhos, mas poucos são trilhados. Caminho a gente trilha, caminho a gente busca, caminho a gente, né? A gente tenta encontrar os caminhos, mas eles poucos são trilhados na sociedade. Aí problematizou. Aí o que a gente diz? As escolas as escolas falham em não ensinar a problemática do capacitismo na sociedade. Como resultado disso, o que eu tenho? Eu não vou falar outras, vamos trabalhar somente duas temáticas, porque não dá para poder trabalhar duas teses, vamos trabalhar duas teses, educação e governo, que é bem mais fácil, tá? Porque existem várias outras teses, mas não dá para explicar tudo num só. Como reflexo, que as escolas não ensinam isso, as pessoas não adotam ações para diminuir a discriminação. E as pessoas com deficiências são cada vez mais excluídas da sociedade, excluídas do mercado de trabalho, excluídas do mundo, né? Aí, o quê? O Estado também não adota políticas públicas eficazes para resolver isso aí. Como reflexo disso, né? Um se joga excluído da sociedade, o outro você põe a exclusão social no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, e muitos o quê? São rejeitadas pela sociedade. Cotas raciais. Cotas. A gente pode falar o quê? Nós temos as cotas raciais e nós temos as cotas empregatícias, né? Existem as cotas para o emprego, né? Que a gente tem. Pelo menos falar dessas duas, certo? Cotas raciais. O quê? Existe a lei de cotas? Existe. Cotas raciais, vamos pensar nessas duas. E empregatícias, para o emprego. As cotas raciais e as cotas para emprego. Vamos pensar nisso. Dentro de cota racial, o que acontece com as cotas raciais? O Brasil detém cotas, mas vamos pensar no lado. Vamos por culpa, mas elas não são bem utilizadas na sociedade brasileira. Tá? Por quê? Primeiro, as escolas não ensinam respeito aos cotistas. Muitos cotistas sofrem discriminações nas escolas. Muitos cotistas sofrem discriminação. Entram na escola e tem aqueles grupinhos que não os tratam bem, né? Então, por causa de as cotas, a gente tem as cotas, vamos pensar aqui. Tem cota
as cotas podem ser raciais, as cotas podem ser étnicas, existe a cota estudantil, né? Existe a cota para estudante e cota na questão do emprego. Então, o quê? Muitos discriminam pela raça, por tudo. A discriminação das escolas. E as escolas sentam, têm disciplina para acabar com isso? Não tem. Como resultado disso, muitos estudantes. Aí ocorre o quê? A evasão escolar, porque eles se sentem discriminados e saem da escola. Você pode jogar o outro caso. O governo não adota políticas públicas, comunitárias, para auxiliar as cotas. Como resultado disso, são em muitos os casos de desempregos, embora as empresas não utilizam as cotas para empregabilidade. Por quê? Toda empresa, ela tem um número de cotas que ela tem que ser exposta para a sociedade. Por exemplo, dentro do trabalho, ele tem uma quantidade de inclusão. Por exemplo, uma empresa de 100 a 200 empregados, a reserva legal é de 2%. De 200 a 300, entendeu? Existem as leis têm que ser seguidas. Então, o que acontece? N pessoas que vivenciam a falta de empregabilidade, porque as cotas no Brasil não são realmente seguidas. Relacionamentos tóxicos. O que é isso? Aquele relacionamento que faz mal, mas ninguém... Alternativa para diminuir os relacionamentos tóxicos. Tem alternativas? Tem N. Está problematizado? Não está problematizado. Como problematiza? Existem várias alternativas para se mitigarem os relacionamentos tóxicos no Brasil. Porém, elas não são bem... como é que chama? Concretizadas, materializadas. Encontrei a palavra. Aí você põe o quê numa coisa dessa? Como consequência disso, as escolas não ensinam as pessoas libertarem-se do relacionamento. Como consequência disso, muitas pessoas sofrem devido aos relacionamentos tóxicos. O que o Estado faz para melhorar? Instigar as pessoas, clarear a vida das pessoas sobre isso? Quase nada. Como consequência disso, o aumento de depressão aumentou, o número de suicídio aumentou, devido aos relacionamentos tóxicos. Né? Vamos ver se falta muito. Tá pouco, dá para a gente falar. Né? Vamos agora. Autossabotagem. Tem pessoas que se autossabotam, se julgam vítimas de tudo, se fazem de coitadinhos, ou então se autossabotam, se machucam, né? Se cortam. É muito triste isso. Então, as escolas procurar ajudar esse tipo de pessoas, a colocar mais psicólogos, mais pessoas disponíveis para ajudar os alunos nesse campo. O Estado, o que ele pode fazer com políticas públicas para auxiliar as pessoas que cometem a autossabotagem? Cadê os lugares que eu digo assim, interessante? Jogar para as pessoas espaços públicos de tratamento gratuito, né, o tempo inteiro para oferecer. Como reflexo disso, essa autossabotagem, gente, ela traz depressão, ela traz N problemas psicológicos e sociais, ok? Violência doméstica. Isso aqui é uma coisa séria. A violência doméstica é grande no Brasil. Vamos falar, a violência doméstica geralmente é o quê? A gente vê o quê? A violência doméstica entre o marido e entre a mulher. A gente tem outro tipo de violência também, que não é a doméstica, que a violência de pais com filhos, né? De abuso sexual, muito sério. A gente vê isso muito grande. O ideal seria o quê aqui? A violência familiar. Eu prefiro familiar porque ela engloba tudo, a doméstica mais homens e mulheres. Então, assim, a violência familiar, o que pode fazer as escolas instruírem as pessoas, né? As pessoas serem capazes de buscar mais a união familiar, mais palestras, mais ensinamentos. Como consequência, como as escolas pouco trabalham isso, a maioria das crianças sofrem, vivenciam, são N casos de violência familiar. Muitos, são muitos. O Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo, né?
Então, muitas vezes, a criança que sofre a violência, ela desconta a violência na escola, porque o Brasil é um dos campeões de violência contra o professor. O Brasil é campeão de violência em muitas coisas, né? Então, o Estado, cadê as políticas públicas comunitárias que ele utiliza para diminuir a violência? Espaços disponíveis para atender as pessoas, delegacias especializadas nesse quesito. Isso inclui o quê? Os crimes de ódios, né? Que a gente está vendo demais acontecendo na sociedade brasileira, que isso aqui tudo entra dentro da violência, né? Crimes de ódio, vários crimes de ódio vistos na sociedade brasileira. E o que tem sido feito para diminuir os crimes de ódio? Cadê as escolas trabalhando a cultura da paz? Como reflexo disso, o Brasil o quê? Campeão de violência, campeão, né, de criminalidade, ocupa terceira população carcerária do mundo, né? Outro tema que poderia cair é Auxílio Brasil. Engraçado, né, a gente pensar. Por quê? O Auxílio Brasil é um estímulo que o Brasil, a Bolsa Família, essas bolsas que o governo oferece, excelente para ajudar a população a sair, não passar fome. Que a questão da fome é muito séria no Brasil. O Brasil participa do mapa da fome. Então, o Auxílio Brasil é muito importante. Agora, o quê? Muitas não têm escolas que ensinem sobre o valor do Auxílio Brasil. Como reflexo disso, muitas pessoas não têm nenhum registro de nascimento, que foi o tema que caiu passado. Por não ter o registro de nascimento, eles não conseguem o Auxílio Brasil, né? Aí é uma consequência. E eles ficam isentos da política que auxiliaria para melhorar a vida. Outra consequência, políticas públicas, governamentais para resolver isso. Como isso, né? Para o quê? O Auxílio Brasil, ele existe. Só que ele não está sendo bem desenvolvido. O que a gente tem visto na sociedade brasileira? Nós temos visto muito na sociedade brasileira pessoas, às vezes, que não precisam e conseguem o Auxílio Brasil, então, maior fiscalização do Estado sobre isso, né? Aumentar a política de fiscalização sobre esse quesito. Guerra na Ucrânia, as consequências, tem um material desse, esses materiais, eu tenho todo esse material, quem não tem, precisou, pede para a tia Rose. As consequências da guerra na Ucrânia para o Brasil, nós tivemos diversas consequências da guerra na Ucrânia. Por quê? Não vai, a tia Rose, você acha que pode cair essa guerra agora de Israel? Não, porque essa guerra é agora, o Enem foi feito até julho, né? Então, não dá. Então, as consequências da guerra na Ucrânia para o Brasil foram intensas. Nós tivemos o quê? Olha, a tia Rosa, onde eu ponho a escola nisso aí? A escola não busca ensinar os malefícios da guerra na Ucrânia. Como reflexo disso, muitas pessoas não recebem bem os refugiados de guerra, né? Ou, outra como consequência da guerra na Ucrânia, você pode falar, as pessoas não estavam preparadas e a educação financeira. Porque nós tivemos o quê? O aumento de combustível, o aumento, né? Nós tivemos aumento em fertilizante, porque a gente usa fertilizante da Rússia, aumento de combustível, aumento de fertilizante, aumentou os alimentos no Brasil, porque nós importamos muito. A Ucrânia, ela é uma das grandes exportadoras de óleo de girassol, entendeu? Então, assim, aumentou a cesta básica, aumentou o custo alimentar, tudo, olha, tanta ideia que já dá para você colocar. Basta uma em cada desenvolvimento. Trabalho, inclusão dos PCDs no mercado de trabalho, que já deu aquela mesma coisa. Aqui, onde eu estava falando para vocês. Dentro aqui, ó, acho que esse aqui fica muito bom a gente colocar lá, ó, na questão do trabalho, que seria aqui dentro do trabalho, ó. Seria do capacitismo, a gente pode falar dentro o quê? Do trabalho. No mercado de trabalho, por exemplo, a inclusão das pessoas com deficiência, né? A reserva legal, de 100 a 200 empregados, a reserva legal é de 2%.
De 200 a 500 empregados, 3%. De 500 a 1.000, a 4%. As empresas com mais de 1 empregado devem reservar 5% da vaga para esse grupo. Né? É a indústria 4.0, né? Olha, pode ser que caia dentro da questão trabalhista, o trabalho voluntário, esse aqui eu acho um dos mais importantes, galera, o trabalho voluntário no Brasil. Como que está a voluntariedade? As pessoas procuram fazer algo para ajudar o outro? A falha na educação. Tem que aumentar as ONGs em prol da ajuda humanitária. Então, o que? O Estado tem que incentivar o trabalho voluntário. Outra coisa, olha aqui, isso aqui é importantíssimo. Dá uma lembrada, isso aqui foi tudo trabalhado na escola este ano, né, com os meus alunos. Se você tem dúvida sobre esse assunto, mande um oi. Tia Rose, eu estou com dúvida nesse material, né? Tia Rose está aqui para poder falar para vocês. Dentro do trabalho voluntário, nós temos também outro trabalho, o trabalho doméstico. Isso aqui é importante mais. A valorização do trabalho doméstico no Brasil. Como que está a valorização do trabalho doméstico, galera? O trabalho doméstico foi valorizado no Brasil? É valorizado? As escolas têm ensinado isso? O Estado tem feito isso? Como consequência da escola não ensinar, do Estado não adotar políticas públicas, o doméstico, a maioria das casas que ele trabalha, ele não é respeitado, falta o respeito, o tratamento digno, o salário digno, né, no mercado de trabalho, né? O trabalho escravo, né, também, que a gente está vendo muito acontecer, o trabalho, esse aqui eu acho muito importante, a uberização, o trabalho de Uber, que são pessoas que sofrem muito no dia a dia aí. E se acontecer algum acidente com eles, onde está a falha governamental? O Uber, ele não é registrado. Se ele acontecer um acidente com ele, ele fica sem ganhar nada. E aí? Como fica? Cadê a responsabilidade estatal num trabalho desse? Cadê as escolas que não ensinam as pessoas a lutarem por trabalho digno para toda a sociedade brasileira? Como reflexo disso, uberização é um verdadeiro trabalho escravo, porque a pessoa tem que trabalhar muito além do que ele pode. É sério. Teve dúvida, manda um oi que a tia Rosa ajuda. Democracia, meios para fortalecer. Está problematizado? Não. Como problematiza? Existem inúmeros meios para fortalecer a democracia nacional, porém, eles não são bem materializados na sociedade brasileira. Por quê? As escolas não ensinam o papel da democracia. Democracia, governo. As pessoas não lutam pelos ideais em prol do bem coletivo. Como reflexo disso, são grandes as problematizações vivenciadas pelo povo brasileiro. Gente, o Brasil o quê? Participa do mapa da fome. O Brasil é campeão em violência. Muita coisa pode melhorar, entendeu? Violência urbana, né? Que pode ser a violência na cidade. A gente falou em violência, essa aqui ficaria bem ali perto, né? Colocar ali já perto daquela outra. Violência, nós falamos em violência familiar. Tem também o quê? A violência urbana, né? Que é terrível. A violência urbana, a sociedade brasileira vivenciando a mazela da violência. Você sai às ruas, é criminalidade, você não tem como viver em paz num lugar. A violência urbana tomando conta da sociedade brasileira. Que triste, né? Que triste isso. Que triste. Então, o quê? Escola, ensinar o conceito da paz, do respeito, né? O Estado colocar mais meios tecnológicos para deixar as ruas mais seguras, o Estado investir em mais policiamento nas rodovias para poder diminuir a violência, certo? Como reflexo disso, né? O Brasil ocupa a 8ª posição no mundo no ranking de violência, de acordo com o Brasil Paralelo. Como resultado disso, a violência nas escolas foi gritante esse ano, né? Já falamos em crimes de ódio, né? Que já falamos, então já não precisa repetir.
Crimes de ódio já foi falado. Auxílio Brasil, já falamos, né? Guerra na Ucrânia, já falamos. Uai, eu estou repetindo tudo de novo. Que é isso, então? Eu acho que aqui... Uai, não. Rose, calma lá. Isso aqui é normal, né? Tá, violência urbana. Então, vamos lá. A questão da fome no Brasil. A cultura do cuidado. Tem lá, a aula já está pronta lá para vocês. Só acessar, nem vou falar mais. Fome, caminhos para erradicar a fome no Brasil. O Brasil participa do mapa da fome. As escolas ensinarem os alunos, quando você não souber nada, põe, cabe às escolas ensinar os alunos a lutar por um mundo melhor, a exigir dos governantes um mundo melhor. Como reflexo disso, o Brasil participa do mapa da fome. Os estados, os municípios, o governo precisa melhorar esse quesito da fome, porque um terço dos alimentos que colhem no Brasil são desperdiçados. Um terço dá para matar a fome de todo o Brasil. Né? A questão da globalização. Vivemos num país de globalização. A globalização é importante? É. Aí você tem que pôr o quê? Problematiza. Mas muitos conflitos são gerados devido à globalização. O que acontece? As escolas não ensinam o valor da globalização. Como reflexo disso, nós vimos o quê? Várias mazelas acontecendo no Brasil como fruto da globalização. Nós tivemos o quê? As pessoas que olham quantos ataques às escolas a gente vivenciou, porque as pessoas viram que no outro mundo aconteceu isso, nas escolas, vamos fazer isso aqui também no Brasil. Não é? Então, é sério a globalização. Então, aprender com o outro o que é de bom e jogar fora aquilo que não presta. Galera, teve qualquer dúvida, manda um oi para a Tia Rose, que estou aqui para ajudar você, porque você é muito importante para mim. Ok?